Bem-vindo ao canal Orações e Fé, Vivendo pela Fé. Seu canal de orações diárias, Evangelho do Dia, Liturgia da Palavra. Segue e compartilhe. Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus narrada. Sexta-feira, 13ª semana do Tempo Comum. Leitura do dia. Leitura da profecia de Amós 8, versículos 4 ao 6 e versículos 9 ao 12. Ouvi isto, vós que maltratais os humildes, e causais a prostração dos pobres da terra. Vós que andais dizendo: quando passará a lua nova? Para vendermos bem a mercadoria. E o sábado, para darmos pronta saída ao trigo. Para diminuir medidas, aumentar pesos. E adulterar balanças. Dominar os pobres com dinheiro. E os humildes com um par de sandálias. E para pôr à venda o refúgio do trigo? Acontecerá que naquele dia, diz o Senhor Deus, farei que o sol se ponha ao meio-dia, e em pleno dia escureça a terra. Mudarei em luto vossas festas, e em pranto todos os vossos cânticos. Farei vestir saco a todas as cinturas, e tornarei calvas todas as cabeças. O país porá luto, como por um filho único. E o final desse dia terminará em amargura. Eis que virão dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Os homens vaguearão de um mar a outro mar, circulando do norte para o oriente, em busca da palavra do Senhor. Mas não a encontrarão. Evangelho do dia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus 9, versículos 9 ao 13. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa, em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores, e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso, e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavras do Santo Padre. Mateus estava sentado no banco dos impostos. Jesus disse-lhe: segue-me. E ele se levantou-se e seguiu-o. Observemos que o texto realça: levantou-se. Por que é tão importante este detalhe? Porque naquela época quem estava sentado tinha autoridade sobre os outros, que permaneciam em pé diante dele para ouvir ou, como nesse caso, para pagar os impostos. Em síntese, quem estava sentado tinha poder. A primeira coisa que Jesus faz é separar Mateus do poder, do estar sentado para receber os outros, põe-no em movimento rumo aos outros, não recebe, não vai até aos outros, falo deixar uma posição de supremacia para o colocar no mesmo nível dos irmãos e para lhe abrir os horizontes do serviço. É isto que faz, e isto é fundamental para os cristãos. Nós, discípulos de Jesus, nós, igreja, permanecemos sentados à espera que as pessoas venham, ou sabemos levantar-nos, pôr-nos a caminho com os outros, procurar os outros? É uma posição não cristã dizer: mais, que venham, estou aqui, que venham. Não, vai tu procura-los, dá tu o primeiro passo. Depois de se levantar e seguir Jesus, para onde irá Mateus? Poderíamos imaginar que, tendo mudado a vida daquele homem, o Mestre o conduziu para novos encontros, novas experiências espirituais.
Não, ou pelo menos não imediatamente. Mateus regressa ao seu ambiente, mas volta mudado e com Jesus. O seu zelo apostólico não começa num lugar novo, puro, num lugar ideal, distante, mas lá, começa onde vive, com as pessoas que conhece. Eis a mensagem para nós, e não devemos esperar ser perfeitos e ter percorrido um longo caminho atrás de Jesus para dar testemunho dele. O nosso anúncio começa hoje, lá onde vivemos,